Boa noite! Como você está? Mais uma vez estamos aqui. E para mim é um prazer estar com você, falarmos sobre temas tão importantes para este tempo. E o tema de hoje é algo que tem alcançado a muitas pessoas. Como eu estou envolvida com nações, eu conheço um pouquinho assim de pessoas. E sabe que muitas necessidades, muitos pedidos de oração nesse sentido. Então, seja bem-vindo a esta noite, aonde falaremos sobre um tema muito importante. Você já teve alguns sintomas como síndrome do pânico, crises de ansiedade? Você pode ter alguns sintomas aí, que pode ser um alerta de que você precisa se cuidar. Então, seja bem-vindo a esta noite, onde estaremos falando sobre depressão. E claro que a minha querida já está aqui, aleluia, glória a Deus. E vamos aqui já chamá-la, a nossa primeira convidada, que ela possa entrar e vamos estar falando sobre este tema tão importante. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Estamos aqui começando, né, esta noite com esse tema muito importante. E eu creio que vai ser bênção, vai ser algo que é necessário. Em nome de Jesus, seja bem-vindo ao Juan Luis Sánchez. Seja bem-vindo, no nome de Jesus. Ao Vanderlei também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Esta noite aí, nós estaremos aqui falando sobre este tema tão importante, não, Carol? Em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor vai falar muito conosco. Claro que nós estaremos falando, dando alguns alertas para você. Vamos sinalizar alguns gatilhos e que você precisa entender e enxergar, que você pode estar sendo aí e estar enfrentando algumas situações e que você pode falar assim, nossa, eu não sabia. Então, corra, peça ajuda. Aqui mesmo nós temos a nossa querida Carol, psicanalista, e que tem trabalhado nessa área, não, Carol? E sabes que eu entendo que todas as coisas que nós enfrentamos têm um porquê e um para quê, Carol. Tem um porquê e um para quê. Tudo. Boa noite, minha linda. A todos que estão nos assistindo, aqueles que irão, que Deus abençoe. Isso. E a gente estava conversando, né, pela manhã, que é um assunto que, como tem pessoas, né, passando por isso, sofrendo com isso, então é um assunto bem colocado, pastora. É verdade, sim, é verdade. Sim, é verdade. O Juan Luis, ele é mexicano. Ele está en México, ¿no? Que está lejos, muy lejos de nosotros, en el nombre de Jesús. Amém? Está bem-vindo, Juan, em nome de Jesus. E é um tema, sabe, que, como eu estava dizendo, tem alcançado a muitas pessoas. E, claro que, em alguns lugares, assim é mexicano. Em alguns lugares, ainda existe muito tabu. Mas imagina que cristiano, não, depressão é do diabo. Então, eu vou falar algumas coisas aqui de mim, ok? Pastora de mim, ministrante de mim, muita coisa. E que, amém, Juan? E que às vezes a gente pensa que cristão não pode passar por isso. Que cristão sabe que isso não acontece, a verdade? Falta de fé, né, pastora? Imagina, não, que é falta de fé, que é... Não está buscando. Que é sim. Ainda se fala assim, né? Ainda se fala.
assim, como se fosse um paradigma, é como se fosse, não, que isso, não quero nem falar sobre esse tema. Então, fique aqui. Denise chegando, em nome de Jesus. Então, você vai escutar de alguém que passou por isso. E eu vou dizer o que eu fazia antes de tudo isso. Ok? Então, vamos começar? Vanessa, Carol, que a Vanessa está num curso, né? Seria eu, a Carol e a Vani. A Vani está fazendo um curso e logo ela vai dar uma entradinha. Em nome de Jesus. Claro que, se isso for possível, vamos esperar. Mas estamos aqui, isso, chegando cá, em nome de Jesus. Então eu vou orar, tá bom, meu amor? Senhor, ó Pai, obrigada, Deus, por esta noite, com este tema, Pai, muito importante. Sabemos, Deus, que tem alcançado a milhares e milhares e milhares de pessoas, dentro da tua igreja e fora da tua igreja. É algo, Senhor, que tem atingido ao mundo todo. Depois da pandemia, Pai, nós olhamos como os consultórios dos psicanalistas, dos psicólogos estão cheios. Cheios de vidas, Pai, de pessoas com pânico, com insegurança, com ansiedade. E sabemos, Deus, que a pandemia foi apenas um gatilho de algo que já estava incutido em nossa alma. É uma doença da alma, sim, Pai. Uma doença psicossomática que traz graves consequências, Deus. E eu não estou falando do que eu já escutei nesses 20 anos, como conselheira, como coordenadora do Veredas Antigas. Não, Pai. Eu estou dizendo porque eu passei. E eu sei o que é. Por isso, Pai, nessa noite nós te pedimos, venha manifestar a tua graça, misericórdia e usa-nos com graça, com sabedoria, autoridade para falar desse tema tão importante. Abençoe cada um, Senhor, que está entrando, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor venha usar a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém? A Vanessa está aqui, meu amor, você não vai entrar? Diga aí, porque eu tentei te chamar, não consegui? Entrou. Listo. Ok, agora sim. Estamos aí com a Vanessa já chegando também, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Bem, glória a Deus. Cheguei, atrasada, mas cheguei. Menina, você está fazendo pelo Note? Eu não sei fazer pelo Note. Não, no Note eu tô naquela aula que eu falei para a irmã, e eu tô no celular. Ok. Ok. A Rosana já também. Glória a Deus. Então, meu amor, você que está aí, uma das duas compartilha lá no nosso grupo, né? Porque eu não consigo, eu estou no celular aqui, e meu note está lá na cozinha. Eu compartilho aqui que eu estou com o notebook aberto, eu já mando para as meninas lá. Ok. Isso, vão ativando aí. Porque eu estou no celular e o meu note está lá na cozinha. Bem, eu gostaria de começar aqui falando sobre depressão. O que é depressão? Depressão é sentimentos de uma tristeza profunda. Depressão é um sentimento em que muitas vezes nós carregamos de tristeza, de medo. Boa noite, Rô. Seja bem-vinda. De medos, anseios, angústias, e que muitas vezes nos faz paralisar, nos faz ficar tão angustiado que a gente não consegue fazer nada. Depressão, quando, claro, nós que somos conselheiras, as meninas acá, tanto a Vanessa como a Carol, elas são psicanalistas. Então, elas têm a visão da ciência, elas têm uma visão mais dentro da medicina, do que pode ser, do que pode ocasionar. E eu tenho uma visão espiritual, uma visão... ok, depois a gente vai passar o link para você, minha linda. Vanderlei é só para mulheres, não é para homens. Só tem mulher. A Rosângela entrou. Então, é assim, nós temos a visão
espiritual, a visão da almática, diante daquilo que nós trabalhamos como libertação, aconselhamento. E as meninas têm a visão dentro da medicina, dentro da visão da ciência, ok? Mas eu quero falar aqui, primeiro, contando para você de alguém que passou por isso. De alguém que enfrentou isso. E que, como eu estava dizendo aqui com a Carol, nós temos ainda muito tabu no meio cristão. Que pastor, que pastora, que cristão, isso é demônio, tem que se libertar, tem que estar sem fé. Uma série de coisas que nós achamos ainda. Mas é interessante que os consultórios estão cheios dos cristãos. Não é, meninas? Quantas pessoas cristãs estão nos consultórios? Como não pode cristão ter depressão? Como assim você está com pouca fé? E são muitas coisas, muitos tabus. Glória a Deus, vai cair por terra. Glória a Deus, o Senhor já está mostrando que como o profeta Elias, como servos do Senhor que enfrentaram picos de tristeza. Jesus, sabes? Lá no Getsemane, ele teve sentimentos, agonia de morte. Sabia disso? Então, se Jesus passou por isso, por que eu e você não podemos passar? Por que eu e você não podemos enfrentar um dia negro, um dia escuro, onde a escuridão é algo que às vezes é palpável, você consegue sentir. E não é porque existem os demônios, claro que, mas é porque a tua alma está assim. A tua alma está tão angustiada, tão agoniada, que você não consegue ver luz, você não consegue ver o sol radiante à sua frente. E eu gostaria, cá, de falar um pouquinho sobre o momento que eu vivi em 2012. Eu estava grávida e meu marido estava desempregado. Nós éramos pastores, trabalhava muito para o Senhor. Eu, pastora, ministrava libertação, coordenadora de um seminário chamado Veredas Antigas. Ministrava casais, expulsava demônio a todo tempo. Mas claro que no final da gestação eu já estava mais tranquila. E eu não estava muito mais na ativa, estava fazendo só aconselhamentos devido à gestação. Mas eu estava entrando em um ciclo negro, escuro da minha vida, que eu nunca imaginei que eu iria passar. Meu filho nasceu dia 13 de dezembro e ele começou a pressão a subir a 19. A minha pressão arterial a estar a 18. A minha pressão está totalmente complicada. Com um bebê lindo para cuidar, amamentar e uma tristeza que me consumia. Pastora, líder de célula, coordenadora, o que mais que você quer? Quando eu ouvia que eu ia para a igreja, eu escutava alguém com manifestações, eu tinha medo. Alguém que era líder. Eu tinha um medo tão terrível que muitas vezes eu não saía do meu quarto com um bebê lindo para eu cuidar. Uma pastora, uma líder ativa, fazendo muitas coisas. E aí o grupo de sábios não existia. Ainda não existia. Eu estava passando pelo processo antes de chegar aqui. E pastora, como era isso? Sim. Mas os gatilhos não foram ali na depressão. Eu tinha gatilhos de medo. Eu tinha gatilhos de ansiedade. Lembra da minha história? Medo de um pai alcoólatra. Medo de um pai violento. Então, quando eu permiti que a frustração, decepção fosse maior que tudo na minha vida, os gatilhos do medo e da ansiedade afloraram na minha alma. Então, o que você quer dizer, pastor?
Eu tinha medo, eu tinha ansiedade marcado na minha alma durante um tempo da minha infância. Por isso, todas as coisas começam no seu ciclo infantil, na sua infância. Eu tinha medo de quando meu pai chegasse. Eu era ansiosa com medo do meu pai chegar. E aí, quando chegou a depressão, eu tinha medo de sair da minha casa. Eu tinha medo de escutar. Eu tinha medo e eu não conseguia explicar. E assim, a minha pressão a 19. E o médico dizia a mim, minha linda, o seu bebê é lindo. Cuida do seu bebê. Você acabou de gerar, acabou de ter esse bebê, ele precisa de você. E eu só queria dormir. Eu ia morrer. Era o meu sentimento. Mas, pastora, por que você ficou assim? Porque um tempo da minha vida, durante 8 anos, a minha casa era cheia. A minha casa estava lotada. E aos poucos, as pessoas foram se indo embora. E eu fui me desapontando com pessoas. Eu fui me frustrando com pessoas. Eu fui... Sabe qual que é a chave de tudo isso? Eu coloquei expectativas muito altas em pessoas. As minhas expectativas estavam tremendas sobre as pessoas. Então, quando uma foi embora, a outra foi embora, a outra foi embora, eu me vi sozinha. E disse, meu Deus, e agora? Quem vai estar comigo? Ficou uma, duas. E eu fui vendo o povo embora, povo embora. E aí a frustração, a decepção foi um gigante crescendo, como Golias, que muitas vezes você tem. Eu tive com pessoas. Você pode ter com seu esposo, com a tua esposa. Você pode ter com um líder. Você pode ter com a sua vida profissional. Que você não conseguiu alcançar o nível que você tanto gostaria. Que você fez projetos e que você não alcançou os projetos. Que você fez toda uma história, você fez tantos planos e que, por fim, não seguiram, não deram em nada. E assim, você tem frustrações. E que às vezes a ansiedade por algo novo que você pode começar, mal você começa e você já tem medo. 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 E eu tinha frustrações, decepções, desapontamentos. Nesta fase que começou depois do dia 13, entrou janeiro, fevereiro, março. Um dia, meu filho nasceu em pleno verão e eu estava deitada e minha mãe chegou cá em minha casa e meu esposo falou para ela assim, você vai tirar a tua filha lá porque eu não consigo tirar ela daquele quarto. Olha o calor que está e ela não quer nem descer para tomar café. E eu me lembro que minha mãe subiu as escadas aqui, entrou no meu quarto. O que você está fazendo da vida? Olha o teu bebê lindo. Olha sua filha. Com 5 anos a Letícia estava. E o seu marido fazendo de tudo nessa casa grande. Você está aí deitada nessa cama. Sai agora desta cama. E eu dizia, não, mas mãe, eu vou morrer, minha pressão está 19. Sai dessa cama. E ela arrancou as mantas, não manta, mas coxa, porque estava muito calor. Tirou a coxa e colocou eu para o banheiro. Para debaixo de um chuveiro de água fria, tentar me despertar. Quantos de nós estão assim hoje? Quantos de nós não querem se levantar? Quantos de nós vai ao emprego porque tem que ir, mas não consegue progredir, não consegue ser produtivo? Quantos de nós estão assim? Você pode estar assim hoje, não conseguindo se levantar da tua cama. Você até está de pé. Você até já foi na psicóloga, psicanalista, porque psicóloga não pode passar remédio. Psicanalista pode. Psiquiatra. E você continua do mesmo jeito. E as pessoas estão dizendo, olha o mundo lá fora. Sabe o quê? Eu terminei hoje uma série entre uma americana com um italiano. Muito triste. Chorei muito. Um rapaz novo, lindo.
com uma vida toda pela frente na história, um chefe de cozinha com sonhos, e de repente o câncer apareceu e acabou com tudo, e ele se foi. E ficou a amada com uma filha para recomeçar a vida. Quantos de nós estamos com uma vida toda saudáveis, maravilhosos, no sentido de produção, de produzir, mas não se consegue fazer nada porque estão depressivos. Mas, pastora, cristão pode ter depressão? Então, eu era pastora sempre, desde essa época. Já tinha sido ungida. 20 anos já trabalhando com aconselhamento, seja o que você quiser. Eu era líder da libertação. E eu entrei em depressão. Pastora, você estava endemoniada? Não. Eu estava amargurada, desapontada, frustrada. Não tinha demônios. Porque eles não podiam me tocar. Mas eles podiam me oprimir. Eles podiam dizer, ih, olha aí, quem é você? E é assim que ele faz. Quando você está assim, você vai escutar vozes dizendo, você não alcança nada mesmo. Olha que fracasso que você é. Olha que tristeza, meu Deus, não consegue nada nessa. Aí sim, os espíritos opressores se aproveitam da tua tristeza. Aí sim, eles vão começar a falar contigo. Mas você está triste. Você está angustiada. Você está desanimada. Pastora, quanto tempo durou isso? Olha, claro que eu tinha uma agenda muito pesada até 2011, até julho, agosto. Eu parei. E eu voltei depois desse processo. Pastora, você foi em psicólogo? Não. Pastora, você tomou remédio? Não. Mas eu tive que tomar para aritmia, pressão alta. Eu tomo até hoje. Porque a minha ansiedade, a minha pressão alta é tensional. Fiz de todos os exames. Então foi comprovado por um passado com todos esses gatilhos. Hoje eu tenho uma pressão tensional. Depende do equilíbrio que eu preciso ter para ter controle sobre a ansiedade, taquicardia. Por isso, e eu sou cristã, mas a minha alma foi marcada. Mas eu te falo, o meu Senhor me traz hoje para te dizer que não importa se eu tenho que tomar este ou aquele remédio diante daquilo que eu tenho. O importante é que eu sei lidar. Ou seja, aos poucos, o Senhor foi ministrando no meu coração, dizendo, você tem que libertar, liberar, deixar ir, deixar para trás, seguir em frente, libertar, se liberar, liberar pessoas que te frustraram. A minha cura começou ali. Quando eu reconheci que a minha alma estava frustrada, desapontada, aí eu comecei a liberar. Aí eu libero eu libero esta, eu me libero, eu me perdoo, porque eu me senti frustrada muitas vezes. Eu me libero, eu quero seguir à frente. Claro que existiram pessoas aqui, meu pastor líder, na época eu não saía da minha casa com sua esposa, minha amiga querida. Claro que as irmãs, as meninas que ficaram na minha célula, várias pessoas estavam aqui orando. E uma amiga minha, em particular, também pastora, orava na madrugada. E sabe o que? O Senhor dizia a ela, minha filha, ela está como uma águia, que está lá em cima numa montanha, dentro de uma caverninha, onde ela está se limpando. Ela está tirando as suas penas antigas, penas velhas, para renovação.
que eu tenho para ela. Você sabia que uma águia passa por isso? A águia, ela sobe no mais alto da montanha. Ali ela entra porque as suas penas precisam ser trocadas. E ela mesmo tira as suas unhas, as suas garras. Ela mesmo tira as suas penas para ser renovada. Ela mesmo faz isso. Por isso que muitas vezes você está passando por um processo, porque Deus está limpando a tua vida. Deus está quitando o que não está muito bem. E essa amada amiga minha, que ela está entre Itália, ou agora ela está no Brasil. Mas ela foi para a Itália. E está lá também. E ela chegou aqui no outro dia, Deus vai te tirar desta caverna. Você é uma águia que está em renovação, pronta para começar um novo ciclo. Libera tudo que está nesta alma, porque Deus tem algo mais para você. E sabes o que? Verdade. Tudo que eu passei foi algo tremendo para onde eu estou hoje. E eu não se esqueci disso. Deus tem altos voos para você, pastora Ana, ela dizia. E hoje sim, eu estou onde eu estou. E tem muita coisa para fazer. O que eu quero dizer para você, você não está endemoniado. Você não está totalmente... Não. Você está, sim, pode estar dentro de uma caverna. Mas como uma águia, você precisa tirar, você precisa sacar, você precisa expor para fora tudo que você tem carregado. Tudo que você tem, frustração, desapontamento, decepção, seja o que for que está te colocando para baixo. Que está te aprisionando. E os espíritos opressores estão te dizendo, é só mesmo. Isso mesmo. Fique assim mesmo, porque eu quero você nessa caverna. Eu quero você nesse quarto escuro. Você pode sair todo dia, mas você não consegue avançar, não tem sido, não tem visto, não tem crescido, mas Deus está mandando eu te dizer. Ele está dentro da tua caverna. Em agosto, nós tínhamos uma conferência na igreja, na época. E meu pastor falou assim, eu coloquei vocês, eu e meu esposo, para abrir. E vai vir gente de todo quanto é lugar. E eu quero ver você lá. Aí eu, mas, bispo, pastor, eu não consigo. Você consegue, porque essa não é a Ana que eu conheci há algum tempo atrás. E eu fui com medo. A pressão parecia que ia colocar meu coração para fora. E eu subi naquele palco juntamente com meu esposo, passando mal. E eu disse a Deus, Deus, se o Senhor me trouxe aqui, o Senhor vai me libertar. E foi tremenda aquela noite. Eu chorei o tempo todo, mas eu consegui dar um passo de fé. E assim, a partir de agosto, eu comecei indo. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Sim, cristão pode se deprimir. Sim, pastor também pode ficar triste. Sim, pode passar por isso. E não é demônio, endemoniado, falta de fé. Não! É uma doença da alma, de tudo que eu falei. E eu estou aqui para testemunhar. Eu fui liberta, porque o Senhor me separou para este tempo, para me curar, me restaurar, me renovar para tudo aquilo que eu estou vivendo hoje. Então, eu posso te dizer, com autoridade, o que é passar por depressão. E sentir todos os pânicos, os medos que você sente. Mas que o Senhor vem e te diz, o que fazes aí, amado do Pai e amado do Pai? Eu estou contigo. Amém? Glória a Deus. Então esse é meu testemunho, sabe? Senão eu vou ministrar mais ainda. Glória a Deus. E dentro desse contexto,
E aí eu tô vendo aqui minhas amadas do Senhor, tudo entrando. Esse é o meu testemunho que eu dei aqui para que você entenda, para que você entenda. E agora eu gostaria que tanto a Carol como a Vani dissesse a nós, pensando um pouco, dissesse a nós, é assim, eu sei os gatilhos que eu tinha, né? Medo, ansiedade, que foram criados em meio à minha infância toda. O que vocês podem dizer a nós? Como identificar certos gatilhos em nossa alma diante de alguns sintomas, por exemplo, crise de ansiedade? Carol, o que você pode me dizer? O que a pessoa pode, assim, pensar, uau, eu estou com crise de ansiedade, este gatilho está me tirando a paz. O que você poderia dizer, meu? E depois a Vânia. Depressão, ele é uma coisa, né? E tem uns sintomas, e a crise de ansiedade outra. Okay. A gente costuma falar assim que a depressão é excesso de passado e ansiedade, excesso de futuro, Sim. né? A gente tem uma dificuldade de viver o presente. É lógico que os gatilhos, pastora, vai depender, porque assim, cada um tem uma história. Isso, sim. Né? Isso. E aí, cada história tem o seu gatilho, né? Tem a ver com a sua história. Exato. E é muito disso que você falou. Tem muita relação, aliás, total relação com aquilo que a gente viveu. Principalmente na nossa infância, a maneira que a gente foi criado, com pai, com mãe, foi a maneira que a gente viu a vida, né? Então, a maneira que a gente viu a vida, a gente sente de uma forma, e aí determinadas coisas que a gente passa, você vê que eu tive também depressão, só que no meu caso, como eu tinha problema com a dependência química, então a dependência química, ela dá aquele ápice de prazer, né? Então você vai, dopamina, né? Que vai lá e sobe, e aquela sensação de prazer é enorme. E aí depois ela baixa. E aí sempre a droga ela vem acompanhada da depressão, porque você tem esses picos, né? Então quando acaba a droga, você fica muito triste, né? E aí você fica arrependido, enfim, de tudo que você fez. Então quando eu comecei a entrar no processo de recuperação, de parar de usar, então foi quando eu comecei a entrar numa depressão muito profunda. E no meu caso, eu precisei de remédio, eu não consegui lidar com aquilo sem o remédio, então eu fui no psiquiatra, o psiquiatra me medicou, né? Tive acompanhamento terapêutico, tive a igreja, então eu acho que é um conjunto de coisas, sabe? Eu acho que é esses três andando junto, porque nós somos corpo, alma e espírito, lá. Nós somos espírito, né? Temos uma alma e habitamos no corpo. Então, eu acho que a gente precisa tratar essas três áreas, né? Eu preciso, às vezes, dependendo da situação, eu preciso sim de um remédio, porque sozinha eu não vou conseguir, porque também tem a ver com a parte do organismo, do corpo, enfim. Tem a parte que é da terapia, que é com sentimentos, né? Que tem a ver com as nossas emoções. E tem a parte espiritual, que é a parte, enfim, que nós precisamos de um Deus poderoso que pode, né? Fazer com que transformar nossas vidas. Né? Eu costumo falar que o nosso vazio que nós carregamos é do tamanho do Senhor. Então, isso não quer dizer que eu estou com depressão porque eu estou com falta de Deus. Não é isso. Mas o Senhor pode me tirar deste lugar. Né? Esse lugar de tristeza profunda, o Senhor ele tem o poder de me tirar. Então, no meu caso, eu tive que tomar remédio e eu vi essa é a minha história, tá? Eu fui numa igreja, fui num culto, e o Senhor falou grandemente comigo naquele dia, e o Senhor falou que Ele estava me curando naquela noite, que Ele estava me libertando e que eu podia jogar todos os remédios fora. E eu criei naquela palavra, agarrei com fé, e eu parei naquele dia de tomar remédio. Você sabe que a gente não pode parar de tomar a medicação controlada de uma vez.
Você primeiro precisa, como você falar, desmamar, né? Que é tomar, ir parando aos poucos. Só que eu criei naquela palavra, agarrei aquilo e parei de uma vez. E é lógico, eu tive sintomas, né? Comecei a passar mal, porque parei de uma vez, né? Então, é lógico que meu corpo reagiu. E eu veio aquele receio, tipo assim, poxa vida, será que eu não tenho que voltar a tomar remédio? Porque assim, o que acontecia muito comigo é que eu tinha medo de parar de tomar remédio e vir de novo aqueles mesmos sentimentos, sabe? Então eu ficava pensando assim, poxa vida, se eu parar e eu sentir de novo aquela dor, né? Aquela dor de morte, né? Que a depressão dá na gente. Mas aí ali eu tomei um posicionamento de fé, enfim, eu criei naquela palavra, que aquela palavra o Senhor falou comigo, e aí dali por diante eu parei de tomar a medicação, e aí é lógico, igual você falou, é aos poucos, né? Não é de uma vez. Então, assim, aos poucos eu fui me tratando, eu fui mergulhando muito com as coisas de Deus, isso foi o que me ajudou muito na época, e eu consegui sair desse quadro de depressão. Então, eu acho que é isso, pastora. Cada um tem uma história, né? E aí depende da sua história. Vani, pode falar, meu amor? Posso. Dentro desse contexto. Eu também tive esse diagnóstico, né, do transtorno de ansiedade com depressão e o burnout junto. Eu não consigo precisar quando que começaram as crises. Eu sei precisar a partir do diagnóstico, que foi quando eu tive as piores crises. Palpitação no coração, o meu braço adormecia, a cabeça ficava tonta, eu tinha crises de choro sem causa aparente. E falando com as pessoas em reunião, daqui a pouco eu tinha que fechar a câmera e chorava e começava a tremer, passava mal, saía da reunião. E aí foi quando eu tive esse diagnóstico. A causa raiz desse quadro tem um pouco a ver com a minha infância, teve um pouco a ver com a pressão que eu mesma me colocava, porque eu tinha uma cobrança muito grande em relação a fazer tudo muito certo, dar conta de tudo, independente do que fazer, mas às vezes eu trabalhava 12, 13 horas diária. Só que não era só a questão do trabalho, era uma sobrecarga de cobrança que eu colocava em cima de mim, excessiva. Porque se fosse só o problema físico, estava fácil, né? O que pesou ali foi a questão do equilíbrio emocional que faltou. E outro ponto importante é quando você tem um desequilíbrio entre o seu espírito, a sua alma e o seu físico. Porque se você está desalinhada ali com Deus, não estou dizendo que a causa da depressão é isso. Não estou dizendo que é isso. Mas é que contribui. Pessoa que é muito espiritualizada, que tem uma aproximação com Deus e deixa de ter esse contato com Ele, ela perde, muitas das vezes, a própria identidade. E ali você acaba tendo uma disfunção entre esses três parâmetros, né, que a gente tem, e traz ali sérios problemas emocionais. Não é demônio, está muito longe de ser, não é religiosidade, é um quadro clínico que precisa ser tratado. O meu caso, como é que eu consegui sair disso? Eu precisei dos medicamentos e terapia, precisei associar os dois elementos. E ainda assim, eu tive sérios problemas, porque eu parava a medicação, eu não aceitava que eu estava doente. E isso só fez agravar ainda mais o meu quadro clínico. Enquanto eu não me conscientizei de que eu precisava, de fato, desse medicamento para poder equilibrar, junto com a terapia, esse meu quadro clínico, eu não tive melhora. A cura, eu acredito sim na cura e no milagre que o Senhor faz. Mas é uma cura que, se você não cuidar, eu falo que é um fundo de poço, que você já conhece o caminho. E se você não cuidar, você volta para ele com muita facilidade. Então, por isso que é importante observar sempre o início dos sintomas, os primeiros gatilhos, para que você possa conseguir controlar
a partir do momento em que você já está desvencilhada dos remédios e com a alta da terapeuta. Ou seja, olha como a Vasti, a Nair está falando aqui, não é frescura, como muitos falaram para mim. Não é mesmo? É isso mesmo, porque existe muito tabu, né? Isso, o transtorno de ansiedade. É algo que é assim, é frescura, e não é. Porque quando você está assim, você não consegue explicar a tristeza, você não consegue explicar para outra pessoa que está te vendo chorar, está te vendo desesperada, igual uma querida que está aqui, que em meio a uma atividade que ela fez, ela estava me contando que ela surtou de pensar em algumas coisas que poderiam passar com ela. Então, é algo que você não tem explicação, mas você sente. E como nós três dissemos aqui esta noite, tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Tem o cenário infantil, tem o cenário familiar, tem todo um cenário que traz com que você, na fase adulta, naquilo que você está enfrentando hoje, seja um gatilho. Nossa, pastora, agora eu vou ter que ficar olhando, porque daqui... Não, calma, calma. É por isso que existem os conselheiros, por isso que existe os psicólogos, por isso que o psicólogo, ele faz o quê? Ele faz te escutar. O conselheiro, ele faz o quê? Te escutar. Muitas vezes nós precisamos falar, expor. Ai, mas é muita coisa que eu tenho para falar. Está fazendo efeito você ficar segurando? Está fazendo efeito você ficar lá? Isso aqui está me corroendo e eu não vou falar para ninguém. O que Elias falou quando Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Sabe o quê? Senhor, aquela rainha, sabe? Matou todo mundo. Elias está com aquilo até aqui dentro dele. E o Senhor escutou. Elias, sai daqui agora. Eu sei o que ela te ameaçou. Sai daqui. Elias estava cheio do que tinha acontecido. Isso mesmo, Juan. Entende? Ou seja, é você, como a Carol está dizendo, se autoconhecer. Explica um pouquinho sobre esse ponto, Carol. Porque assim, né, quando eu entendo, acho que assim, né, a questão é que os sentimentos, eles vêm, né, todos gostam, você falou, a gente vê a Bíblia, né, a gente vê os grandes homens da Bíblia, né, eles tiveram crises, né, crises, enfim, emocionais, o sentimento. Quando Jesus fala que ele chorou, né, ele chorou por quê? Porque ele se compadeceu, né? Ele viu, ele não sabia que ele podia fazer milagre, ele não sabia que ia acontecer um milagre ali. É lógico que o Senhor sabia, né? Mas por que ele chorou? Porque ele se compadeceu do outro. Ele teve sentimento. Jesus tem sentimento, né? Então, assim, como é que a gente pode pensar num Deus poderoso, né? Que se fez carne, habitou entre nós e sentiu o que a gente sente. Então, assim, o sentimento vir, ele é natural de nós que somos seres humanos. A questão é eu controlar esses sentimentos, eu gerenciar, eu dominar os meus sentimentos. Os sentimentos, eles vêm de raiva, de tristeza, de alegria. Agora, o tempo que ele vai permanecer comigo é uma decisão minha. Então, veio uma tristeza, veio uma angústia. Passei por algo, você falou de decepção. Puxa, toda vez que a gente gera expectativa, a gente se frustra, né? Gerou expectativa, minha amiga, tá lá a frustração. E aí esse sentimento vem e dói, né? Só que a questão é, por quanto tempo eu vou deixar esse sentimento aqui, né? Então, eu preciso mudar, eu preciso virar a chave. Peraí, deixa eu analisar. Poxa vida, aconteceu tal coisa, a pessoa fez isso, eu não gostei, mas, poxa vida, a pessoa também tem os motivos dela, as coisas não têm que ser do meu jeito. Enfim, eu preciso trabalhar aquilo dentro de mim, porque, assim, isso é o que eu tô pensando, é o que eu tô sentindo, mas o outro tem o pensamento dele, tem a situação dele.
e a gente se compadece muito da nossa dor e a gente acaba esquecendo da dor do outro, né? Então, acho que gerenciar o nosso sentimento é que é muito difícil, né? Mas a gente tem que estar nesse processo. A gente falha? Lógico que a gente falha, né? Eu sou psicanalista e você acha que eu não perco o controle, que eu não me frustro, que eu não me decepciono, que eu não fico triste, né? E a minha família fala muito isso, né? Mas você é psicanalista, nossa, mas você tá, né? Tá sentindo isso, tá falando isso. Nós somos seres humanos e nós sentimos, né? A questão é, eu não posso deixar esse sentimento me dominar. Então, todos nós, eu acredito que todos nós passamos por um dia que a gente não quer sair da cama, que a gente quer ficar ali dormindo, não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, e você quer dormir para você não pensar. Agora, isso um dia é uma coisa, 2 dias, 3 dias, 4 dias, uma semana. Então, quer dizer, por quanto tempo eu vou deixar aquele sentimento tomar conta de mim? Eu acho que esse nós todos precisamos estar sempre nessa busca. A gente vai falhar, a gente vai errar, nem sempre a gente vai conseguir. Mas a gente tem que ter o autoconhecimento é essa autoanálise de mim mesmo. Peraí, deixa eu me analisar no que eu estou sentindo aqui, no que eu estou passando. E aí você trabalhar esse sentimento para que ele não domine a gente, né? Um dos frutos do espírito é o quê? Domínio próprio. Então, a gente precisa estar nessa busca desse domínio próprio. Os sentimentos não podem me dominar. Eu é que tenho que dominar eles. Eu tenho que viver, nós que somos cristãos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. E nós não por aquilo que nós sentimos. Porque se a gente viver por aquilo que nós sentimos, nós estamos, com certeza, fadados ao fracasso, né? Vani? Eu complemento falando que além do domínio próprio, o autoconhecimento. Você procurar se entender, entender as suas emoções, entender aquilo que você quer como objetivo de vida, complementa e vai contribuir para que você consiga ter esse domínio próprio. E aí entra muito naquilo, né, Nessa? Como que eu tenho o autoconhecimento? Como que eu me conheço? Gente, eu não estou puxando sardinha para o nosso lado e é de verdade. Nós precisamos fazer terapia. Terapia não é quando eu estou no meu, sabe, no meu ápice, quando eu não consigo mais. Terapia é uma pessoa junto comigo, me levando para a minha história e resignificando a minha história. Tudo aquilo que eu passei, que me gera dor, que me gera trauma, que muitas das vezes eu nem sei, porque a questão da psicanálise é o quê? É o inconsciente. Existem coisas que nós temos comportamento e que a gente não sabe por que a gente tem. E aí, esse autoconhecimento é você mergulhar na sua história e você resignificar ela. O que é resignificar? É eu trazer um novo sentido. E para isso eu preciso me conhecer. Quando eu me conheço, eu vejo qual a identidade que eu tenho. Quando eu vejo qual a identidade que eu tenho, eu vejo o meu real valor. Quando eu vejo o meu real valor, eu consigo ter esse domínio, né? Tipo assim, opa, peraí, tô sentindo isso é um gatilho meu, eu sempre quando tenho esse pensamento, eu já sei que eu vou fazer isso, eu já sei que vai acontecer aquilo, então peraí, não vou. Porque assim, insanidade é eu cometer o mesmo erro procurando um resultado diferente. Então assim, se eu for fazer sempre as mesmas coisas, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então peraí, é se autoanalisar, sabe? O autoconhecimento é isso. Exato. E a Rosana estava aqui perguntando, né, se cristão pode ir ao psicólogo. Oh, meu amor, os consultórios estão cheios. Você sabia que é assim? Claro que existe, assim, igrejas grandes em que existem as psicólogas já trabalhando para a própria igreja. Tem pastores, existem cursos. Pastora. É isso que eu ia falar. Muitos pastores que estão se formando psicólogos e psicanalistas para poder ajudar o rebanho. Exato. Porque deixa eu te falar. Mesmo eu e a Carol, a mentora do curso, é uma psicanalista renomada.
Entendeu? Sim. Então não é pecado. Você não está endemoniado. Você não está com falta de fé. Você não está como tantas coisas são faladas. É tempo de cair os tabus. É tempo de buscar cura diante de um passado que hoje você é reflexo. Deixa eu falar uma coisa, um ponto. Rejeição. Você sabia que a rejeição é um dos piores sentimentos para que você possa lidar? Uma vez você foi rejeitado. Desde que você se conhece por gente, você tem uma história de rejeição. Essa alma ela é marcada. E todas as vezes que você sofre por rejeição, uma situação, você não é escolhido, você não passa, você ficou para depois, porque fizeram, porque falaram, tudo te traz sentimento de, poxa vida, eu não sirvo mesmo. Poxa vida, a minha vida inteira foi assim. E o Senhor está mandando eu dizer esse ponto. Porque a rejeição é algo que acontece na humanidade. E você tem carregado essa rejeição e não faz com que você avance, porque a cada situação que você passe, poxa vida, minha vida inteira foi assim. Eu não sirvo mesmo. E você tem carregado isso. Agora, como as meninas disseram aqui, você se autorrejeita? Você está se autorrejeitando diante de um não que você leva diante de uma entrevista? Diante de um não que você leva ministerialmente falando? Diante de um não que você leva no seu estudo? Diante de um relacionamento que você escutou não? Como você tem lidado com isso? Às vezes você está em uma depressão por um não que você levou. Por uma rejeição que você teve lá atrás. Então, a rejeição também é um tópico que a alma, quando ela é marcada, ela traz consequências. E como as meninas disseram na cá, você tem atitudes que você nem imagina, porque o seu inconsciente te faz reagir. Deixa eu te falar uma coisa. A nossa alma, ela tem sua autodefesa. Pastora, você é psicóloga? Não, eu sou psicóloga de Jesus. E são certas coisas que ele me ensinou. A nossa alma, ela tem uma autodefesa. Então, se eu sofrer isso, a minha alma vem aqui e me protege. Se eu sofrer aquilo, a minha alma vem aqui e me fecha. A nossa alma, ela tem autodefesa. Então, isso se chama inconsciente, que faz você ter atitudes que você, nossa, mas eu tô fazendo isso? Sim, a tua alma te autoproteger. E às vezes você está dentro desse casulo como uma autoproteção. Você não deixa ninguém chegar perto de você, te protegendo de todo mundo, e até do próprio Deus, que você não deixa chegar perto. Isso se chama concha. Você está dentro de uma concha, e você está se autoprotegendo, mas você já fez de tudo e você não consegue se autoproteger. Sabe por quê? Porque você precisa abrir espaço para o Senhor entrar. Mas quem vai me ajudar? Pessoas qualificadas que vão te mostrar um rumo na tua vida diante de um cenário que está bem aqui te empurrando e te levando a fazer coisas que você nem entende. Nossa, mas por que fulano está fazendo isso? Se autoprotegendo. Porque a alma está te protegendo, mas você não tem conseguido muitas vezes. Não é verdade, meninas? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ok. Entendi, então, que eu estou com alguns gatilhos na minha alma e que tem dias negros que eu não quero levantar, tem dias negros que eu surto mesmo, porque eu não estou conseguindo avançar, coisas novas eu não estou entendendo. O que eu faço? Quem vai falar? A Vani está... Vani, consegue? Não, né? Tá travando. Tá travando. Carol, Até você tá travando. Sério?
E aqui tá de boa, Sim. tranquilo. O que que você diria para esta amada? Para esse chamado? Tá, eu identifiquei alguns pontos que vocês falaram aqui. O que que eu faço, Carol? Procura ajuda. Existe coisas, e a maioria delas, que a gente não consegue vencer sozinho, né? Então, a gente tem que ter essa humildade de reconhecer. Ó, tá difícil, tá se tornando insuportável, eu não quero mais ficar sentindo isso. Eu já tentei de todas as formas, por mim mesma, não consegui, né? Que a gente fala assim, já orei, já busquei, né? E o sentimento persiste. Então, assim, é procurar ajuda. E essa ajuda pode ser, sim, de um terapeuta, né? Que seria, lógico, o mais indicado. Pode ser de um amigo, pode ser, enfim, de uma pessoa de confiança, que você... a palavra do Senhor já fala, né? Na multidão de conselhos da sabedoria. Então, assim, acho que a gente conversar com as pessoas certas, né? E é o quê? É eu lutar. É eu lutar, tipo assim, eu não quero levantar da cama. Eu tô triste hoje, eu não quero ver ninguém. Vou levantar. Vou sem vontade mesmo, né? Eu não tô com vontade de me arrumar. É que eu costumo falar para as meninas, né? Hoje, eu acho que foi hoje ou foi ontem, que eu não tava muito bem, né? Eu acho que foi ontem. Foi ontem. Acordei, sabe quando você não tá a fim de levantar da cama? Assim, não tinha muito nada para fazer, assim, não tinha grandes compromissos. E aí eu peguei e pensei, peraí, não vou ficar aqui não. Peguei, me maquiei, fiz uma maquiagem, coloquei uma roupa, entende? E se olhar no espelho e falar, oh, peraí, você é linda, você é maravilhosa. Eu não vivo sem você. Por quê? Porque às vezes a gente tem que fazer sem vontade. É aquilo que eu estava falando no começo. Eu não posso me deixar que os meus sentimentos me dominem. Então, eu peguei, levantei, coloquei a maquiagem, enfim, levantei e depois eu consegui ficar bem. É isso, é lutar, sabe? Às vezes eu consigo lutar sozinho, né? Às vezes eu consigo. Mas às vezes não. Às vezes a dor tá tão insuportável que eu preciso de ajuda. Eu sou psicanalista e eu faço terapia. Eu preciso fazer terapia, porque assim, eu cuido das pessoas e quem cuida de mim? Eu preciso de um profissional para cuidar de mim. Então, terapia é isso, sabe? Autoconhecimento é isso. Todos nós precisamos de ter autoconhecimento. Todos nós precisamos saber quem nós somos. E sozinho é muito difícil. Se até Deus, ele é uma trindade. Tenta imaginar, pastora Ivanessa. Deus, o Todo-Poderoso, ele é três. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Né? O que ele quer nos ensinar com isso? Que até ele, que tem todo o poder, ele é três, por que a gente acha que a gente pode caminhar sozinho? Por que a gente acha que a gente pode resolver nossos problemas sozinho? Então a gente precisa de pessoas e procurar todo tipo de ajuda que a gente puder. É lutar, né? E quanto à vida. Agora, se eu estou porque às vezes a gente está com tanta depressão tão forte, com tanta tristeza profunda, que sim, eu preciso de uma medicação, né? Eu preciso de um psiquiatra tomar medicação, porque a medicação ela vai me ajudar. Então, assim, qual que é o grau de tristeza que você tá? Qual que é o grau de depressão que você tá? Então, tem ajuda para todo o tempo, né? Seja você ver que você está começando a entrar num processo de depressão, quanto você já está mergulhado nele. Para os dois, tem esperança, tem ajuda e tem um Deus acima de tudo isso que quer, né? Fazer a gente alegre, fazer a gente feliz. E felicidade não está fora, a felicidade está dentro. Vani, o que que você também aconselha? Diante de tudo aquilo que a gente já falou aqui, a Carol já deu aí alguns pontos. O que que você também tem como que eu posso falar? Pode também aconselhar. Não caminhar sozinho. Ter alguém do seu lado para poder te apoiar, para poder te ajudar, para poder te aconselhar. Faça terapia.
Faça terapia, povo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o quê? Diante desta pandemia que a gente passou, e eu já falei, né? Eu disse aqui. O ser humano, ele enxergou como ele estava. E dentro deste como ele não estava bem. Ele estava empurrando com a barriga, né? Um ditado tão popular acá em Brasília. Ela estava empurrando com a barriga. E aí, quando chegou, o mundo inteiro parado. O mundo inteiro dizendo assim, não, eu vou ter que ficar enclausurada na minha casa, suportar esta. Aí, a casa caiu. E hoje nós estamos vendo a consequência desta casa que caiu. Dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra, a casa caiu. Para mim, para você, muitas vezes. E você está dizendo o que eu vou fazer agora. E o Senhor está mandando te dizer, busque ajuda. Busque aconselhamento, só isso que... Busque pessoas de Deus, pessoas que sabem e tem ao Senhor como centro da tua vida também. Busque pessoas que olham para você e diz, você tem jeito, sabe o quê? Você é imagem e semelhança de Deus e Ele vai te curar, né? Então, busque. Pare de dizer, não, mas eu não vou procurar, não. Ah, é demônio. Ah, para com isso, sabe? Esse é século 21, ok? Você não está endemoniado. Você está precisando expor o que está dentro de você faz tempo. Ah, não é falta de fé, tá? É você reconhecer que está até aqui de coisas, de passado, de frustrações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E assim, que oração? 10 horas. Aleluia. E assim é muito interessante, né? É muito interessante, porque aí já vem o próximo tema. Sabe o quê? Sabe que tremendo que Deus faz essas coisas, né? Muito obrigada a todos, porque entrou bastante gente aqui. Nós estamos aí caminhando, né? Com esses temas tão presentes. E nós temos aí visto os sinais de Deus, visto que nós precisamos charlar em espanhol, sobre temas. Você precisa se expor, você precisa enxergar e entender que existe hoje um campo muito aberto, muito amplo, como, né, nossas queridas disseram, desse significado. Expor o seu cenário que você tem carregado para um novo tempo, um novo ciclo. E assim você entender quem é você. Se autoconhecer. Eu sei algumas coisas que eu posso passar e que pode gerar alguns sintomas. Então, eu já sei. E eu sei como lidar com isso. Entendeu? Então, é se autoconhecer, se auto-saber. Não apenas os filhos, mas a gente se conhecer primeiro, depois dele. Entender? Então, eu quero agradecer de pronto todos que estiveram aqui. Todos, muitos psicanalistas amigos de vocês, muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, né? Nossas amadas aí, minhas queridas, estão me acompanhando, me ajudando. E aguardem, porque teremos outro assunto em ponta. Próximo. Minhas amadicas aí, Rosana, eu vi só entrando. Rosana, Áurea, a Márcia, todo mundo que entrou, muito obrigada. Meninas, se despeçam também. Foi um prazer, mais uma vez, que Deus abençoe e que o Senhor tenha falado com cada um, né? E que não deixe passar, peça ajuda. Um beijo. Gratidão a todas que passaram por aqui, todos, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Sim, assim é. Boa noite. Compartilhe. Nós estamos querendo like. Estamos querendo que você entenda e você busque ajuda. Tá bom? Um beijo grande
no coração de vocês. Um beijo grande, meus amores. Besitos. Tchau, Juan. Deus lo bendiga. Tchau.